Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs, um espaço de comentário das notícias que ouvimos, daquilo que vai fazendo muitas vezes as manchetes, digamos assim, do ponto de vista de um cristão, procurando tirar lições para a nossa vida. Nós somos ensinados pela Palavra de Deus de que tudo o que está a acontecer à nossa volta deve, de alguma maneira, servir para nos ajudar a crescer em sabedoria e discernimento e a viver melhor. O governo dos Estados Unidos da América decretou nesta passada semana que membros das forças russas cometeram crimes de guerra na sua invasão da Ucrânia e prometeram responsabilizar os autores, nomeadamente com indiciamentos criminais, segundo o secretário de Estado Antony Blinken. Os Estados Unidos baseiam-se no exame minucioso das informações disponíveis provenientes das fontes públicas e de serviços de informações dos Estados Unidos, indicou Blinken através de um comunicado do Departamento de Estado norte-americano. Portanto, os tribunais deverão receber indiciamentos para a responsabilidade jurídica destas pessoas. A fonte referiu como base estes atos terão sido destruição de edifícios, de residência, de escolas, de hospitais, infraestruturas, de veículos, de centros comerciais e ambulâncias que provocaram a morte ou ferimentos em milhares de civis inocentes. Portanto, os Estados Unidos informa que tem disponível comunicação suficiente para identificar membros das forças russas que foram responsáveis por estes crimes considerados crimes de guerra na Ucrânia. E, portanto, o governo dos Estados Unidos vai continuar a analisar os relatórios de guerra e, a partir daí, junto com os seus aliados, parceiros e instituições internacionais, formar as apropriadas indiciamentos e perseguir os responsáveis utilizando os meios disponíveis para levá-los à barra da lei. Diz as Nações Unidas que pelo menos 13 milhões de pessoas já estão neste momento a necessitar de assistência humanitária dentro da Ucrânia. É evidente que todos nós condenamos a invasão russa da Ucrânia, que, contrariamente àquilo que tenta ser dito pelas fontes de comunicação russas, nós entendemos que trata-se de uma agressão inaceitável a um país independente, indo contra tudo aquilo que diz respeito ao direito internacional. A questão aqui hoje que eu quero comentar convosco não diz respeito a isto. Não estamos aqui a discutir se é errado ou não ter iniciado esta campanha e se esta guerra, esta invasão de um país independente por parte de outro é considerado um crime ou não. O que estamos aqui a conversar ou a pensar diz respeito a esta acusação dos Estados Unidos de crimes de guerra por parte de autoridades militares russas. Parece bastante estranho este conceito de crime de guerra, porque, de certo modo, não podemos dizer que a guerra é um crime. A guerra trata-se de uma agressão, trata-se de violência. Do ponto de vista cristão, não existe nunca justificativa para a violência. Quando muito nós podemos dizer que existirá a possibilidade da defesa pessoal. Imagina, eu estou em casa, tenho a minha família e a minha casa é arrombada por um grupo de pessoas que vêm agredir a minha família, eles querem fazer mal à minha esposa, à minha filha, eles ameaçam e dizem aquilo que pretendem fazer e eu, como marido, como pai, como homem, vou defender a vida dos meus, vou defender a vida da minha família e, nesse caso, em autodefesa, poderá eventualmente ser aceitável que eu tome alguma posição. Atenção, não estou dizendo que seja ponto assente por todos. Haverá aqueles que dirão que mesmo nestas circunstâncias não devemos fazer nada. Devemos deixar, enfim, nas mãos de Deus. Mas creio que muitos aceitarão como relativamente bom senso dizer que nessa circunstância, pelo menos proteger os meus, eu poderei fazer. Mas quando estamos a pensar em guerra, não tem nada a ver com isto, tem a ver com agressão pura e simples, tem a ver com o atacar, com destruir. É evidente que não pode haver guerra sem morte de inocentes, sem morte de civis. Portanto, declarar que existem crimes dentro da guerra parece-nos um bocado redundante, ou pelo menos estamos a insistir em alguma coisa que é difícil definir. A não ser que nós caiamos naquela capacidade de entender a chamada Guerra Santa. Ou seja, existe um lado que é muito mau, existe um lado que é muito bom. E então existe sempre a necessidade de demonizar o outro. É o caso aqui. Putin é um demónio, Putin é um indivíduo extremamente maligno, ele é perfeitamente perverso, ele é igual a um Hitler, a um Stalin, enfim, seja lá quem for, e então é justificativo nós fazermos mal àqueles que são da sua tropa, independentemente de quem sejam os soldados russos, se eles querem ou não participar nesta guerra, se eles estão ou não só a ser impulsionados, porque fazendo parte do exército eles têm que cumprir ordens. Não interessa, aqui eles são os maus, nós somos os bons. Esta é a definição que infelizmente existe na cabeça de muita gente.
e então justifica muitas outras coisas. Nós, ao ouvirmos esta acusação por parte dos Estados Unidos, temos que reconhecer que, por mais que nós apreciemos e aceitemos aquilo que é a posição americana, há uma hipocrisia gigantesca aqui. Os Estados Unidos são responsáveis por guerras, por invasões e por crimes de guerra no mundo inteiro. Desde as Américas até a Ásia, enfim, por todos os continentes. Os americanos têm estado envolvidos em conflitos armados, têm invadido países e têm destruído, mais uma vez, o lado do bom e o mau. Eles invadiram o Iraque, eles invadiram o Afeganistão porque ali estavam os maus. E a pergunta é, e todas as pessoas inocentes, todos os civis que não tinham absolutamente nada a ver com a situação e que foram mortos no Iraque, que foram mortos no Afeganistão, que foram mortos no Vietnã, que foram mortos no Camboja e por aí adiante, em todas as guerras que foram feitas pelos Estados Unidos da América. Esses não foram crimes de guerra? Estes crimes de guerra estão tão documentados que nós temos inclusive em filme, em séries. E, no entretanto, alguns destes indivíduos foram condecorados com atos de bravura e de grande coragem. E a pergunta é, mais uma vez, aonde está a coerência aqui? Nós podemos condenar o crime de guerra do outro porque ele atacou e destruiu um hospital ou um jardim de infância. E é absurdo fazer isto. E matou crianças. E é um absurdo fazer isto. Mas se eu fizer, já não é errado. Porque eu fiz contra um outro país que era considerado mau. Bem, aqui nós temos claramente uma dificuldade de entender aquilo que é certo e que é errado. Tem-se discutido a questão da utilização de armas nucleares por parte da Rússia. A maioria acredita que isso não vai acontecer, nós não sabemos, tendo em conta que muitos também não aceitavam ou não acreditavam que pudesse haver uma invasão, é difícil dizer se vai ou não haver utilização de armas nucleares. E antes de haver a possibilidade delas serem usadas, já estão a ser condenados por possivelmente usarem uma arma nuclear. E novamente a pergunta é, e a todas as pessoas que morreram em Hiroshima e Nagasaki, eles eram todos vilões, eram todos pessoas muito más, todos psicopatas japoneses que mereciam ser mortos. Famílias inteiras, crianças, cidades arrasadas, milhares de pessoas mortas num único momento. A hipocrisia é realmente uma coisa terrível, porque ela tapa o nosso olhar e impede-nos de ver o nosso próprio erro. O Senhor Jesus chamou a atenção disto quando ele disse: tolo, tu que estás a tentar tirar o cisco no olho do outro e não vês que tens uma trave no teu olho. Nem sequer consegues ver direito porque a trave no teu olho simplesmente impede que tu possas realmente ver. Seria mesmo dizer, ok, vamos fazer um tratamento ocular, vamos fazer uma cirurgia laser, vamos procurar um bom cirurgião, um oftalmologista capaz, cego. Não, desculpa, um oftalmologista cego? Não quero, não vou ser operado por um oftalmologista cego. Mas é o que nós estamos a ver aqui. Trata-se de oftalmologistas cegos a tentar tratar os outros. Não têm capacidade de ver a hipocrisia que estão a cometer. Sim, devemos condenar aquilo que está a ser feito. Sim, devemos dizer que está errado. Sim, devemos trabalhar para que seja possível a paz o mais depressa possível. Mas este tipo de condenações apenas revela uma profunda incapacidade humana de aceitar os seus próprios erros. Está na base daquilo que é. A cosmovisão bíblica diz que é o nosso problema. O nosso problema realmente é o nosso pecado. É o nosso pecado, não é o pecado dos outros. Porque o pecado dos outros nós conseguimos ver com facilidade. Nós rapidamente identificamos uma pessoa que é orgulhosa, uma pessoa que é arrogante, uma pessoa que fala demais, uma pessoa que não tem discrição, uma pessoa que tem um olhar cheio de luxúria, uma pessoa que é irascível e não tem qualquer controle. Tudo isso nós identificamos com facilidade, não sendo capazes de olhar para nós e perceber que nós também somos assim, nós também falhamos, nós também erramos e nós também precisamos de misericórdia. O mundo só vai mudar quando o homem, cada homem, para si, em primeiro lugar, entender: eu sou pecador, estou separado daquilo que pode me ajudar a viver a vida certa, preciso urgentemente de Deus na minha vida. Não sou capaz de o fazer sozinho, preciso que alguém me ajude. Esta ajuda está sempre pronta, está disponível. A Bíblia diz que ela foi ofertada pela graça, porque Jesus morreu para que nós pudéssemos viver. Ele morreu levando os nossos pecados para que nós pudéssemos viver a vida correta como Ele viveu. Uma vida de serviço ao próximo, uma vida de ajuda para um mundo melhor. Imagina um mundo cheio de pessoas que vivam como Jesus. Bem, esta é a ideia da Igreja de Cristo. É esta a ideia que nós devemos defender. Esta é a base do Evangelho.